Oi, eu sou Fernando Arede e hoje vamos fazer uma reflexão em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19. Diz assim: Porque embora seja livre de todos, me fiz escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. E em seguida, no versículo 27, ele termina dizendo, capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aqui nos vale lembrar que Paulo era um fariseu. Paulo era extremamente preparado para cumprir e fazer acontecer a lei que existia. E esta lei era rigorosa. E Paulo era um dos melhores fariseus, não só na prática, como na cobrança da lei, a ponto de chegar a perseguir os cristãos. E ele consentiu e concordou e apoiou a morte de Estevão e muitos outros que ele perseguiu, até que o próprio Paulo, antes Saulo, teve um encontro com Cristo, indo para Damasco no deserto. E naquele encontro com Cristo, tudo começou a mudar. E neste encontro, Paulo ficou cego pela glória da luz que ele viu. E 3 dias ele ficou cego. Enquanto isso, um servo de Deus foi levado até aonde ele estava para orar por ele. E naquele instante, Saulo, agora Paulo, passava a ver. E tudo começou a seguir por outro caminho, o caminho de pregar o Evangelho, o caminho de anunciar o Salvador, o Redentor e o verdadeiro Senhor. Porém, muitos estranharam. Não foi tão fácil, foi difícil. E Paulo teve que passar por um período preparatório, até que ele foi se habilitando. Antes, uma pessoa extremamente enérgica, colérica e muito rigoroso no cumprimento da lei e perseguidor, agora Paulo era perseguido e propagador do Evangelho que antes ele perseguia. Sim, Paulo mudou. Paulo mudou de atitude porque percebeu, enxergou o erro que tinha cometido, mas um erro que lhe custou vidas e cristãos. Porém, Paulo mudou e começou a seguir o caminho estreito de Cristo, tendo experiências impressionantes. E tantas foram que foram colocadas na própria Bíblia, foram depois inseridas como cânon do Novo Testamento. Ele preparou várias epístolas, vários livros. Paulo se fez de tudo para com todos, ele foi mudando, ele foi cedendo, ele foi flexibilizando, flexionando. Parou de criticar tanto, parou de ser juiz e promotor das vidas e começou a ser ajudador, benevolente
Já desta vez, muitas pessoas foram abençoadas por Paulo, não só pela palavra, mas pelas tantas obras que ele fez. Mudou, e mudou muito. Não foi uma mudança imediata, foi uma mudança gradativa, porém apressadamente, mas foram alguns anos preparatórios para que tudo o que ele tinha ter se transformado em esterco, em lixo, para que somente a glória de Cristo prevalecesse para ele. Ele teve que fazer uma escolha e teve que abrir mão de muitas coisas. Porém, ele entendeu que tudo era vantagem, para que o nome de Cristo fosse propagado não somente com palavras, mas com atitudes cristãs. E este era um perseguidor, agora se tornou um exemplo. Se não o maior, foi um dos maiores apóstolos e referências no Novo Testamento, mostrando a tantos o preço da mudança e da propagação. Por isso ele fala: tornei-me tudo para com todos. Ele se aplicou, se adequou, flexibilizou, entrou como se fosse da lei, como se fosse sem lei, parou de julgar. Tudo que ele queria era ganhar vidas para Cristo. E tornou-se, de fato, participante do Evangelho. Mas o zelo, o cuidado, é muito importante que se frise. Ele esmurrava o próprio corpo. Ele não dava espaço para os pecados que há tanto cercavam todos os homens. Ele esmurrava o próprio corpo e fazia do corpo escravo dele, para que ele pudesse continuar pregando o Evangelho. E ele mesmo, ao pregar, não fosse reprovado, porque ele também corria o risco de errar. E cuidadoso que foi, conseguiu permanecer firme, fiel, no crescente ao Evangelho de Cristo. E hoje nos deixa esse exemplo. Graças a Deus, porque muitos Paulos têm sido levantados. Sejamos nós os discípulos separados de Cristo, para também de todas as formas e por todos os meios conseguirmos salvar ou alcançar alguns, para que a glória de Cristo se manifeste e o nome do Deus vivo seja retumbante. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.